O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Privilégio, irmãos, ter vocês aqui e a todos que nos acompanham. Nós estamos expondo aqui, neste período, a carta aos Hebreus. Esta carta que é considerada por alguns como o quinto evangelho, porque se os 4 evangelhos tratam do ministério terreno de Cristo, Hebreus trata do ministério celestial de Cristo. Talvez Hebreus, irmãos, seja, de todos os livros do Novo Testamento, o mais importante para entendermos esta transição do Velho para o Novo Testamento. Porque todo o Antigo Testamento foi uma espécie de preparação para a vinda do Senhor Jesus. Lá trabalhamos promessas, aqui o cumprimento. Lá as sombras, aqui a realidade. Lá os tipos, aqui o antítipo. De tal forma que Hebreus pode ser chamado como a dobradiça da Bíblia, o livro mais importante, hermeneuticamente falando, para entendermos o Antigo Testamento e o seu propósito. Todas as imagens, todas as figuras, todos os tipos que você colheu no Antigo Testamento, que apontavam para Cristo, Hebreus retrata o cumprimento dessas promessas. Então, esta carta vai tratar de um único tema: Jesus. E uma única tese: Ele é melhor. E melhor do que quem ou o que? Ele é melhor do que os profetas. Ele é melhor do que os anjos. Ele é melhor do que Moisés. Ele é melhor do que Arão. Ele é melhor do que Josué. A aliança firmada em seu sangue é superior à velha aliança. O sacerdócio que ele exerce é superior ao sacerdócio levítico. O sacrifício que ele ofereceu, o sacrifício de si mesmo, é melhor do que os sacrifícios lá da antiga aliança, porque os sacrifícios lá apontavam para ele e se consumam nele. De tal maneira que estudar Hebreus é um grande desafio e uma grande alegria, porque você tem aqui o fruto daquilo que outrora era flor. Você tem aqui o cumprimento daquilo que outrora era promessa. Então, eu gostaria hoje de trabalhar com vocês o texto de Hebreus 4, versos 14 a 16. Peço que você abra comigo, por gentileza. Hebreus 4, versos 14 a 16. Está escrito o seguinte: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Bom, então eu quero tratar com vocês hoje sobre Jesus, o nosso grande sumo sacerdote. Se vocês perceberam, ele já vem provando esta tese de que Jesus é superior aos profetas, logo no verso 1 a 3. Depois ele mostra que Jesus é superior aos anjos a partir do capítulo 1, verso 4, até o 1,14. Depois ele vai provar que Jesus é superior a Moisés e Arão nos capítulos 2 e 3.
E agora nós vamos mostrar que ele é superior a Moisés. Agora ele é superior a Arão. Arão era o sumo sacerdote. Mas agora temos um maior do que Arão. O nosso grande sumo sacerdote. Se você percebeu comigo, ele começa ou termina o capítulo 4, dos versos 12 e 13, antes de entrar neste assunto de hoje, com um julgamento, mostrando que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Bom, pense um pouquinho com você agora. Se Deus fosse considerar todos os nossos pecados, todas as nossas fraquezas, todas as nossas transgressões, aquilo que passa pela nossa mente, os nossos pensamentos e desejos, aquilo que nós fazemos, até aquilo que nós fazemos e ninguém vê, aquilo que nós deixamos de fazer, e aquilo que nós falamos, quem de nós, num critério justo, sentir-se-ia seguro diante do tribunal de Deus, que tudo vê e que a todo sonda? Haveria alguma esperança para nós? Porque os tribunais da terra, por mais nobres que sejam, e por mais elevados que sejam, eles têm limitações de julgamento. Nenhum tribunal da terra pode julgar foro íntimo. O tribunal de Deus julga. Então, estaríamos nós no critério da justiça, todos condenados, passando pelo pente fino da justiça divina, pelo filtro da justiça divina, ninguém escaparia. É por isso que é impossível que a salvação seja pelas obras, pelos méritos, porque o padrão de Deus do julgamento é a justiça, é a perfeição. Nada contaminado entra no céu. Um único pecado nos impossibilita de termos a absolvição no tribunal de Deus. Nada contaminado entra lá. É por isso que a Escritura diz o seguinte: você observar ou guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Porque a lei exige 100% de perfeição. É isso que não temos. Então, depois que o autor aos Hebreus, no capítulo 4, versos 12 e 13, destaca a questão do tribunal de Deus, do julgamento de Deus, e de que nós teremos que prestar contas a Deus, levando-nos ao desespero do império da lei, que exige perfeição, o que não temos, ele abre para nós os portais da graça, ele abre para nós os portões da esperança, e ele aponta para nós o nosso grande sumo sacerdote. Então eu gostaria de olhar com vocês aqui 3 verdades nesse texto. A primeira verdade é a própria apresentação desse sumo sacerdote no versículo 14. Você pode ler em voz alta comigo o 14? Vamos juntos? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Bom, ele já havia nos apresentado esse sumo sacerdote lá no capítulo 2, verso 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus,
e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, ele já tinha sido apresentado, agora ele está mais uma vez apresentando o mesmo sumo sacerdote. E de que maneira ele nos apresenta? Quais são as características desse sumo sacerdote? Primeiro, versículo 14, veja você que ele é apresentado aí como grande. Grande. Primeiro, grande em pessoa. Porque ninguém foi tão grande quanto ele. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o Verbo eterno, pessoal, divino. Ele é o Criador, ele é o mantenedor da vida. Ele é o próprio Deus. Aliás, o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome. Quando a Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira, não tem como exaltar mais. Deus não tem como ser melhor do que é. Deus não pode ser pior do que é. Ele já é pleno, maiúsculo, superlativo, absoluto. Deus não está em processo de melhora ou de crescimento. Ele é pleno em si mesmo. E o autor aos Hebreus não encontra nenhuma palavra melhor para caracterizá-lo como grande. Grande. Ele é o maior. Mas ele não é grande apenas em pessoa, ele é grande também na sua obra. Porque é impossível melhorar a obra que ele fez, ou aperfeiçoar a obra que ele fez, ou substituir por outra obra a obra que ele fez. É por isso que a obra dele foi completa e cabal. Em outras palavras, não precisa mais ser repetida. Vocês se lembram que lá na velha aliança, porque trabalhava com tipo para apontar para o antítipo que é Jesus, o sacerdote tinha que ano a ano entrar no Santo Santos com sangue alheio para oferecer aquela oferenda em favor do povo. Então Deus olhava para aquele sangue e, apontando para o sacrifício do seu filho, passava por cima para aplicar lá na cruz a penalidade dos nossos pecados, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então você pergunta, como é que as pessoas que viveram antes de Cristo foram salvas? Por Jesus, do mesmo jeito que você e eu. Eles olharam para frente, para o Cristo que havia de vir, nós olhamos para trás, para o Cristo que já veio. Eles crendo no Cristo da profecia, nós crendo no Cristo da história. Então esta é a grande obra que Jesus Cristo realizou, seu sacrifício substitutivo, vicário, em nosso lugar, em nosso favor. Segundo lugar, além de grande, está escrito aí no verso 14, que ele penetrou o quê? Os céus. Então, olha o contraste que ele está fazendo entre o sumo sacerdote da ordem de Arão e Jesus, o grande sumo sacerdote. O sumo sacerdote da ordem de Arão, uma vez por ano, ele penetrava além do véu. Você sabe que o santuário, o tabernáculo, ele era separado, pátio dos gentios, lugar sagrado, e o lugar santíssimo. Aqui do lado de fora ficava o altar de bronze do sacrifício e a bacia. Quando ele entrava no lugar sagrado, você tinha lá o altar de incenso, a mesa com os pães da proposição e o candelabro. E separava o lugar santo do lugar santíssimo uma cortina. Só o sumo sacerdote podia entrar lá, uma vez por ano, onde ficava a arca da aliança. E sobre a tampa desta arca, que era um símbolo de Cristo, ele então derramava esse sangue para a propiciação dos pecados do povo, simbolicamente falando, porque sangue de touros, de bodes, não purifica pecado. Aquilo era um tipo do sacrifício do sangue de Cristo derramado na cruz.
Se o sumo sacerdote era o único que tinha o privilégio de atravessar essa cortina para entrar no Santo dos Santos, Jesus foi muito maior. Jesus é maior porque ele penetrou o quê? Os céus. Na verdade, quando diz que ele penetrou os céus, é uma outra forma de dizer que Deus lhe deu nome, sobre todo nome, e o exaltou sobremaneira. Mas em terceiro lugar, quem ele é? Veja você verso 14, que ele é tanto homem como Deus, porque o texto diz assim, tendo pois a Jesus. Jesus é o nome humano de Jesus, do Filho de Deus. Ele é Jesus, ele tem nome, ele tem identidade, ele é membro da raça, ele se encarnou, ele foi perfeitamente homem, ele tem um nome humano. No hebraico é a mesma palavra Josué. Jesus e Josué são termos nomes correspondentes. Ele é o Salvador do seu povo. Mas ao mesmo tempo que ele é Jesus, ele é o Filho de Deus. O que o autor aos Hebreus quer descrever com essa expressão? Ele é tanto homem quanto Deus. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Ele não é metade homem, metade Deus. Ele não é apenas um homem divinizado. Não, ele é 100% homem, ele é 100% Deus. Uma única pessoa com duas naturezas distintas. E por que isso é importante? Porque se ele não fosse homem, ele não poderia nos representar. Se ele não fosse Deus, ele não poderia fazer um sacrifício de valor infinito para todos quantos Deus amou e o deu como presente. Porque você e eu, a igreja, é um presente do Deus Pai ao Deus Filho. O Pai nos escolheu, nos deu ao seu Filho, e o seu Filho nos redimiu e nos comprou. E o Espírito Santo vem e aplica esta obra da redenção na nossa vida. Então essa é a característica deste grande sumo sacerdote. Mas vamos olhar outra coisa. Quarto lugar, ele é absolutamente confiável. Olha o que está escrito aí. Então conservemos firmes a nossa confissão. Por que ele está dizendo isso? Por que o autor aos Hebreus escreveu essa carta? Qual é o cenário? Qual é o pano de fundo? Qual o propósito desta epístola? Eu acho que vocês todos estão a par disso, de que o que motivou o autor aos Hebreus a escrever essa carta foi que, em virtude da perseguição que já estava eclodindo no mundo, muitos judeus convertidos a Cristo, que haviam deixado o judaísmo e abraçado o cristianismo, em virtude da perseguição, estavam de malas prontas para voltar para o judaísmo. E o autor aos Hebreus então alerta uma coisa: voltar para o judaísmo, depois de ter abraçado o cristianismo, é apostasia, é um caminho de morte, é o retrocesso, é deixar a realidade e voltar para as sombras, porque Jesus é melhor do que os profetas, do que os anjos, do que Moisés, do que Arão, do que Josué, porque tudo aquilo do judaísmo apontava para Cristo, tudo aquilo era sombra, agora chegou a realidade. Não se deixa a realidade para voltar para as sombras. É nessa conjuntura que ele vai usar essa expressão aí: conservemos firmes a nossa confissão. Não é hora de claudicar, não é hora de ficar coxando entre dois pensamentos, não é hora de voltar, desculpa do pleonasmo, voltar atrás, retroceder.
É hora de manter firme esta confissão, pagar o preço, ainda que venha perseguição, ainda que venha luta, ainda que venha choro, ainda que venha prisão, ainda que venha prejuízo, ainda que venha martírio, fique firme. Esta é a ideia. Mas vamos ao segundo ponto então desse texto. Segundo ponto é a compaixão do sumo sacerdote. Vamos ver o versículo 15 agora. E eu quero destacar 3 coisas. Primeiro, Jesus se compadece das nossas fraquezas. Olha aí, versículo 15. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. É claro que o texto foi escrito no estilo da negativa. Você pode ler no aspecto positivo. Porque temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. É isso que ele está querendo dizer. E eu acho isso maravilhoso. Porque se Jesus não se compadecesse das nossas fraquezas, quem de nós permaneceria de pé? Conforme diz lá o Salmo 130, se o Senhor observasse pecados, quem sobreviveria? Se ele esmagasse a cana quebrada, quem suportaria o peso da sua mão? Se ele apagasse a vela bruxuleante, quem permaneceria aceso? O que é maravilhoso, irmãos, é que, embora redimidos pela graça, nós continuamos ainda pecadores. Redimidos, mas pecadores. Se Jesus não fosse misericordioso, quando você resvala os pés e peca, qual seria a nossa sensação? A mesma de Adão lá no Éden: esconder, fugir, criar mecanismos de transferência da responsabilidade, ou de projeção do nosso erro, ou de justificativa. Não, Senhor, não fui eu, foi a mulher. Não, não fui eu, foi a serpente. Afinal, a culpa chega em Deus, porque é a mulher que tu me deste. Não, mas se você reconhece que Jesus se compadece das suas fraquezas, quando você comete um pecado, quando você transgride, quando você fraqueja, você não foge, você corre para Ele. Você busca os braços dEle, você busca o perdão dEle, você busca a restauração dEle. Essa é a ideia. Segundo, além de Ele compadecer-se das nossas fraquezas, Jesus foi também tentado semelhante a nós. Olha o verso 15 aí. Antes foi Ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Vejam bem, irmãos, por que o autor aos Hebreus quer enfatizar isso? Para você saber que o seu Redentor, ele sabe as lutas que você vive. Ele conhece os dramas que você passa. As tentações que tantas vezes apelam aos seus sentidos, ou aos seus olhos, ou ao seu coração. Ele passou por tudo isso. Ele não é aquele sumo sacerdote, aquele redentor que está lá encastelado num trono de glória, que nunca soube o que é vestir pele humana, calçar os sandálios da humildade, pisar o nosso chão, sentir a nossa dor, chorar a nossa lágrima, sentir o bafo do diabo na tentação. Ele passou por tudo isso. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu cansaço, ele sentiu sono. Ele foi tentado nas horas mais cruciais da vida, depois de 40 dias de jejum,
com fome. Se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Se prostrado me adorares, tudo isso eu te darei. Ou mesmo no final da cena final da redenção, praticamente, quando ele estava na cruz, desça dessa cruz e creremos em ti. O que esse texto quer dizer para nós, meus amados, é que não importa a situação em que você esteja vivendo agora, de luta, de tentação, ou vai viver amanhã, ou já viveu ontem, que ele não tenha vivido. Ele é absolutamente solidário, porque ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está passando. E mais do que isso, ele se compadece de quê? Das nossas fraquezas. Terceiro lugar. Primeiro, ele se compadece. Segundo, ele foi tentado semelhantemente a nós. Mas em terceiro lugar, Jesus triunfou sobre todas as tentações, porque está escrito aí, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Sem pecado. Diz a Escritura que a história humana lá no Éden muda por completo quando os nossos primeiros pais acolheram a tentação, né? É assim que Deus disse: não comereis de todo o fruto. Não. A mulher começa a desenrolar uma espécie de diálogo teológico com Satanás. Toda vez que alguém se assenta ao redor de uma mesa para discutir teologia com Satanás, está encrencado. Está encrencado. Com Satanás não se dialoga. Se você perceber, quando os nossos pais caíram, Deus foi atrás do Adão. Adão! Deus foi atrás da Eva. Eva! Deus não foi atrás da serpente, não. Apenas sentenciou, mas não dialogou com ela. Não perguntou nada para ela. Não a interrogou. O diabo não se dialoga. Não se conversa. Não se dá microfone para ele. Não dá palanque para ele. Não abra a caixa de som para ele. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas o nosso glorioso Redentor resistiu às tentações, combateu todas elas. Está escrito, está escrito, está escrito. E sabe, irmãos, o Senhor, que venceu todas as tentações, porque nele nunca houve pecado, nunca encontraram dolo nos seus lábios, não que as pessoas não procurassem, os fariseus, os escribas, eram escalados para serem vigias de plantão, para tentar procurar pegar Jesus no contrapé, num ato falho, para acusá-lo. Mas quando tiveram que acusá-lo, diante do sinédrio, contrataram testemunhas falsas, porque nele não havia pecado. E bendito seja Deus, porque o nosso sumo sacerdote não só é compassivo, mas é santo e poderoso. É por isso que pode nos socorrer. Bom, mas vamos ao último ponto. Vamos ao último ponto deste texto, que é a exortação à igreja em virtude de termos Jesus como sumo sacerdote. E eu queria que vocês agora olhassem comigo 4 verdades no versículo 4, no versículo 16, melhor dizendo. A primeira coisa é que devemos nos aproximar de Deus com confiança. Olha o verso 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Acheguemo-nos
portanto, confiadamente. Veja você o portanto. Por que coloca portanto? Como consequência. Se Jesus é o grande sumo sacerdote, se Jesus é tanto homem quanto Deus, se Jesus penetrou os céus, se Jesus, sendo Deus e homem, Deus homem, se compadece das nossas fraquezas, se Jesus sabe o que vivemos, porque foi em todas as coisas tentado, semelhante a nós, se Jesus venceu todas as tentações, e não houve pecado nele, acheguemo-nos, agora sim, portanto, por causa de tudo isso, acheguemo-nos confiadamente, porque o diabo ele tem duas maneiras de capturar você. Primeiro, dizer o seguinte: peque, vai ser bom, vai lhe dar prazer, você merece mais, não vai ter problema, você vai sair dessa. Aliás, todo mundo peca, por que você vai se privar desse privilégio, desse prazer? Não se reprima, aproveite, é agora, vai ser legal. Ele doura a pílula, ele torna o pecado um prato apetitoso, um banquete rico de finas iguarias. Ele leva você a achar que o pecado é inofensivo. Depois que você cede ao apelo, agora ele chega e diz para você o seguinte: agora não tem mais jeito não, agora você está frito, agora não tem saída não, agora você está arruinado, agora não tem solução para a sua vida, agora você vai ter que amargar essa realidade para sempre. Agora a culpa vai açoitar a sua cabeça, a sua consciência, 24 horas por dia. Agora você não vai ter mais paz. Agora você vai estar na minha coleira. Agora você vai estar no meu cabresto. Agora você virou meu súdito. E o autor aos Hebreus está dizendo, em virtude de quem Cristo é e do que Cristo fez, ele diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Não escute as mentiras do diabo. Não pense que pelo fato de você pecar, que não tem saída, não tem solução. Tem. E a solução está em Cristo. Corra para Ele. Busque o trono da graça. Não faça isso com medo. Não faça isso achando: será que Deus vai me acolher? Será que Deus vai me perdoar? Será que eu tenho esperança em Deus? Será que vai ter solução para a minha vida? Vá, corra confiadamente. Sabe o que significa isso? O rosto daquele que está assentado no trono, o rosto de Deus é favorável a você, sempre que você recorre a esse grande sumo sacerdote. A ideia é essa, que se você recorre a Ele, busca nele perdão, busca nele libertação e soltura das amarras da tentação, você então está coberto pelo sangue dele, e então nenhuma condenação há sobre a sua vida. Talvez o autor aos Hebreus está trazendo à baila, trazendo à tona uma cultura dos reinos, poderosos reinos do Oriente. Talvez você, lendo o livro de Esther, vai entender um pouquinho essa cultura. Dentro da tradição de alguns reinos orientais, só uma pessoa podia ter acesso à presença do rei, nem a rainha, sem a permissão.
A única pessoa que podia entrar confiadamente era o filho primogênito, herdeiro do trono, sucessor do seu pai. O que esse texto está mostrando para você é que agora, por causa da redenção, conforme Romanos 5,2, nós temos livre acesso a esta graça na qual estamos firmes. Agora você é um filho que entra pelos corredores do palácio e entra na sala do trono, e o rei soberano estende o cajado, o cetro para você e diz: você é bem-vindo, meu filho, você é bem-vindo, pode vir com confiança, aqui tem perdão, aqui tem restauração, aqui tem completa restauração e renovo para a sua vida, pode vir, confiadamente, não precisa ter medo, você tem livre acesso. Segundo ponto, olha aí, é o que eu acabei de dizer, temos livre acesso ao trono da graça, versículo 16, acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, junto ao trono da graça. O trono de Deus é o trono de glória. Quando você lê Apocalipse capítulo 4, a palavra trono aparece lá mais de 10 vezes. O livro de Apocalipse é o livro do trono. E quando João vai olhar esse trono, o trono de Deus, ele descobre algo sublime. Ele descobre que a graça ou a misericórdia precede o juízo. Se você perceber lá, o arco-íris precede os trovões. Se os trovões falam do juízo, o arco-íris fala da graça, da aliança, da misericórdia. E o que significa isso, irmãos? Significa que o trono de glória é o mesmo trono da graça. Hoje você e eu, sendo pecadores, mas remidos pelo sangue de Cristo, por causa da pessoa e da obra do nosso grande sumo sacerdote, nós temos livre acesso ao trono da graça. Corra para lá. Quando você estiver sendo tentado, corra para lá. Quando você estiver desanimado, corra para lá. Quando você estiver fraco, corra para lá. Quando você estiver numa situação tão difícil que você diz: meu Deus, eu não sei para onde eu vou, eu não vejo saída, eu estou num beco sem saída, eu estou num aperto, num cerco, num sítio, emparedado pelo inimigo, corra para lá. Não tem força da terra, não tem ajuda humana, não tem poder bélico, não tem poder científico, não tem poder econômico, não tem poder político, não tem qualquer poder na terra que possa ser do tamanho desse poder que você encontra junto ao trono da graça. Junto ao trono da graça. Terceiro, recebemos graça e misericórdia da parte do trono, olha aí. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça. Oh, irmãos queridos, o que o texto está dizendo é que quando você recorre a esse trono, o que é que você recebe? Misericórdia e graça. Você não recebe juízo, você recebe o quê? Misericórdia e graça. Você não recebe condenação, você recebe misericórdia e graça. Que grande e misericordioso Deus nós temos, queridos. Ah, se aqueles que estão hoje com o pescoço na coleira do diabo conhecessem essa verdade bendita, gloriosa. As pessoas podem encontrar misericórdia e graça junto ao trono de Deus.
por causa do nosso grande sumo sacerdote. O que é misericórdia? O que é misericórdia? O que é graça? Graça é o que Deus dá a você e a mim, e nós não merecemos. Eu mereço o juízo, porque o salário do pecado é a morte. Mas em vez de Deus aplicar o juízo em mim, Ele aplicou no seu Filho. E por isso, eu encontro nele perdão, redenção e salvação. Isso é graça. Eu não mereço, mas Ele me dá. O que é misericórdia? Misericórdia é o que eu mereço e Ele não me dá. Eu mereço condenação e Ele me perdoa e Ele me salva. Isso é misericórdia. Para mim, uma das melhores e mais eloquentes ilustrações que eu já vi sobre graça, e eu escutei em 1978, pastor Nilson Fanini, pregando numa cruzada em Campinas, e ele ilustrou isso de uma maneira tão simples, mas tão óbvia e tão clara. Ele contou a história de um professor, de um lugar que hoje nós chamamos de uma favela, num morro, no Rio de Janeiro, que estava atendendo crianças muito carentes, em todos os sentidos, de uma região socialmente muito precária, com alto índice de violência, com domínio de tráfico. E ele recolhia aquelas crianças aos domingos, e uma delas chamou sua atenção porque vinha descalça, com a roupinha rasgada. E esse professor, um dia, sensibilizado com aquela realidade, foi a uma loja, comprou roupas, comprou calçados, comprou brinquedos, e começou a subir o morro para levar aqueles presentes para a criança. A criança, vivendo naquele contexto, vendo aquele homem com tantos presentes nas mãos, sem saber para quem era, cobiçando-os, pegou uma pedra e jogou naquele homem, que era seu professor. A pedra bateu na cabeça, o homem caiu ao chão sangrando, e ele catou os presentes e correu para casa. O homem, ao recuperar-se, voltou à mesma loja, comprou as mesmas roupas, comprou os mesmos calçados, comprou os mesmos brinquedos, continuou subindo de novo, rumo à casa do menino. Quando chegou, bateu a porta, daqui a pouco chega o pai, assustado, constrangido, e o professor disse assim: eu vim trazer esses presentes para o seu filho. O pai, tomado por um senso de justiça talvez, ou de constrangimento no mínimo, disse àquele professor: foi meu filho que jogou aquela pedra no senhor. O meu filho não merece receber esses presentes. E o professor respondeu: o seu filho não merece, mas o seu filho precisa. Isso é graça. Eu não mereço, mas eu preciso. É isso que Deus faz com você. É isso que Deus faz comigo. Quando você vai para o trono, você encontra misericórdia e você encontra graça. Mas eu termino. Quarto ponto aqui. Encontramos socorro sempre que nos achegamos ao trono da graça. Olha como é que termina: e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que é a ocasião oportuna? Onde, se você gritar por socorro, o sumo sacerdote acolhe você. É a hora de. É aquele momento em que os seus pés estão prestes a escorregar. É aquele momento em que o diabo ataca você com a tentação tão forte que você está prestes a ceder.
Se você clamar, se você gritar por socorro, se você for ao trono da graça, encontrará ali misericórdia, e Deus vai libertar você das garras do diabo, das garras da tentação, das garras do pecado, das garras do mundo. Essa é a hora oportuna que você se vê em perigo. Eu não sei se você já passou por algum acidente automobilístico. Eu vivi essa experiência dolorosa, bendito seja Deus, não houve nenhum prejuízo humano, apenas o carro que virou um L. Estávamos numa viagem nos Estados Unidos, eu morava lá, e morava em Mississippi, ia pregar lá no estado de Massachusetts, 1.600 milhas, uma viagem de 2 dias, dia inteiro. E eu me lembro que eu ia passar o final do ano, Natal, e vocês sabem que Massachusetts é um dos estados onde faz mais frio, dá mais neve, etc, etc, etc. Estava sendo um ano muito frio, e na véspera da minha viagem, a televisão estava dando todo dia, não viaja, está muito perigoso, o país todo está coberto de neve, caindo muita neve, e está tendo muito acidente, então não viaje. E eu liguei para o pastor e disse: ô pastor, eu estou preocupado aqui porque está dizendo que não é para viajar, e o que o senhor acha? Eu falei: rapaz, se você não vier vai ser uma frustração, estou avisando, está tanto tempo, todo mundo esperando, se você não vier vai ser uma frustração muito grande. Então tá bom, eu vou. Dia cedinho, peguei minha família, fui para o aeroporto, graças a Deus, em virtude daquela situação, eu disse para a pessoa assim lá, que me atende, falou: eu quero todos os impostos, todos os seguros possíveis, todos. Peguei o carro, saí, o Mississippi não neva tanto, quase não neva, viajamos até a hora do almoço, paramos num McDonald's, fizemos um lanche, 1h da tarde, aquela chuvazinha fina, aquele frio, aquela camadazinha de gelo, aquela película no asfalto que você não enxerga. Quando nós entramos numa descida, com uma curva, uma ponte imensa, quando eu olho, várias pessoas do outro lado da ponte, já tinha acontecido 2 acidentes. Quando eu entrei na curva, o carro desgovernou e começou a dar piruleta, rodeando, e a única palavra que eu me lembro que todos nós gritamos foi: socorro, Jesus, socorro, e o carro dando volta, quando saiu da ponte, ele sai do asfalto, uma picape já tinha caído na vala, entre as 2 pistas, uma frente virada para cá, o nosso carro bateu com a coluna do meio, na frente do carro. O carro virou um L. Mas Deus nos poupou. Se fosse 15 centímetros para frente, minha esposa talvez teria falecido. Se fosse 15 centímetros para trás, batendo na porta, talvez o meu filho tivesse falecido. Mas bateu na coluna. Na coluna. A palavra que nós dissemos foi: socorro! Socorro! Você não faz um discurso numa hora dessa? Você não faz uma oração elaborada numa hora dessa? Você não procura as palavras mais adequadas numa hora dessa? Quando você está passando um grande sufoco, você só diz: socorro! E sempre que você gritar socorro, na hora oportuna, vem o livramento de Deus para você, junto ao trono da graça. Oh, irmãos queridos, que bênção você e eu termos a Jesus Cristo, o Filho de Deus, como nosso grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Ele é misericordioso. E junto ao trono você tem graça e misericórdia. E se você clamar, Ele traz socorro na hora oportuna. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E que vocês continuem estudando esta carta aos Hebreus com um coração alegre, com um coração aberto, porque Deus tem um reservatório inesgotável para nós no estudo desta epístola. Vamos ficar em pé e vamos orar. Ó Deus querido, bendito é o teu nome, porque a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz, é o pão que nos alimenta, é a luz que nos ilumina, é doce como mel ao nosso paladar. Bendito é o teu nome,
porque temos a Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas. Que tu abençoes, ó Deus, o teu povo, que tu consoles o teu povo, que tu reanimes o teu povo, e que aqueles que também estão aqui nos acompanhando de diversos lugares do Brasil e do mundo, sejam, Senhor, visitados nesta manhã pelo poder da tua graça, pelo poder do teu Espírito, para recorrerem sempre a Jesus, aquele que se compadece de nós. Bendito é o teu nome, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, queridos, muito obrigado, até daqui a pouquinho no culto das 11.